Olá, muitos acreditam que Jesus insistiu em ser batizado porque quis nos dar o exemplo do batismo. Mas o que ele quis dizer com a frase, abre aspas, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça? Será que essa frase que Jesus mencionou está aplicada apenas nisso que sempre ouvimos? Que ele batizou apenas para dar o exemplo a nós. É apenas realmente isso? Ou se tem um algo a mais? Se você quer saber se tem um algo a mais e qual é o significado dessa frase que o Senhor Jesus para aplicar toda a justiça, te espero logo depois da vinheta. Pois bem, meus irmãos, amigos, igreja do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor a todos, seja bem-vindo novamente a mais uma escola de profeta. Se inicia mais uma videoaula aqui na escola de profeta, ao qual estamos estudando a Cristologia. Toda honra e glória ao nosso Deus. Estamos indo a 38 aulas, graças a Deus, com toda a tua ajuda, assistindo e nos acompanhando, compartilhando, né, todos esses ensinamentos dessa videoaula, deixando sempre aí o teu like e você que se inscreveu em nosso canal, eu quero pedir muito obrigado. Chegamos a 600 e poucos inscritos, mas nós queremos chegar a 1000 inscritos nesse canal. Então, se você não faz parte desse canal, não é inscrito, então já nos ajuda, se inscreva aí, aperta aí a tecla aí, né, na tela aí, para ser membro do nosso canal, ser inscrito e nos ajuda a chegar a 1000 inscritos. E eu creio, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Oséias. Seja muito bem-vindo novamente. Estudamos aqui a Cristologia e aprendemos repletos assuntos dentro da Cristologia. Atualmente estamos estudando a biografia do Senhor Jesus. Lógico que se você for estudar em outros lugares, for pesquisar aí dentro da Cristologia, que é a teologia sistemática, você não acha a biografia aplicada nesse estudo. Porém, o Espírito Santo aqui, nós não fica preso a nada, né? Nenhum autor de livro, nós somos presos aqui à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz essa aula, o Espírito Santo que conduz esse ensinamento e o Espírito Santo que conduz a nossa vida. Lembrando, quero avisar aqui para vocês que nós fazemos uma oração antes de começar essa videoaula. Toda videoaula, antes de iniciar, nós oramos. Então aqui não estamos apenas para cumprir alguma regra, né, estar preso a alguns rudimentos que temos que estar. Não, nós amamos estar aqui, eu amo estar aqui e eu amo ainda mais falar de Jesus Cristo. Sou louco, sou apaixonado por Ele. Pois bem, como eu falei, a biografia estamos estudando do Senhor Jesus Cristo. Já aprendemos a concepção do Senhor Jesus, o verbo, né, sendo concebido no ventre da mulher, o próprio Deus se transformando no Emanuel, o Deus encarnado, o Deus conosco. Aprendemos também o nascimento do Senhor Jesus Cristo, a infância do Senhor Jesus Cristo, a adolescência do Senhor Jesus Cristo. A videoaula passada aprendemos que o Senhor Jesus Cristo não estava ensinando aos mestres, como os muitos pregam e ensinam, mas ele estava aprendendo, porque ele estava sentado, ouvindo e fazendo perguntas. Se você quer ver essa videoaula e acompanhar, e viu que isso te levantou uma curiosidade, volta à aula 37,
e assista lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, essa aula nós vamos falar sobre o batismo do Senhor Jesus. Jesus submeteu-se ao batismo. Esse é o título. Jesus submeteu-se ao batismo. Quero ler com vocês Mateus 3 e o verso 13 ao 17. Acompanha comigo aqui a leitura. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Pois bem, meus irmãos, nós vamos, nesse novo ciclo de estudo aqui da Cristologia, vamos estudar o batismo e vamos entrar em cada versículo que acabamos de mencionar e ler, de fazer menção, tá? Quando nós falamos do batismo do Senhor Jesus, como deixei no início aí, antes da vinheta, quando as pessoas perguntam o que significa o batismo do Senhor Jesus, por que o Senhor Jesus batizou? E nós muitas vezes falamos e repetimos aquilo que ouvimos, que ele se batizou para nos dar o exemplo do batismo. Verdade é que o batismo é para aqueles que precisam do arrependimento e do perdão dos pecados. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Assim foi João Batista pregando uma mensagem de arrependimento, e todos aqueles que eram arrependidos eram batizados nas águas para perdão dos pecados. Pois bem, se o Senhor Jesus não tinha pecado, não foi pecador, então ele precisava de arrependimento? Lógico que não. Então, com isso, entramos na frase que aplicamos, que não é errada, é correta. Um dos motivos do Senhor Jesus ter batizado foi para deixar o exemplo para nós, porque futuramente, quando ele ressuscitado, ele proclama o evangelismo a toda criatura e disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo e batizando em meu nome. Pois bem, alguém poderia indagar se Jesus não passasse pelo batismo, alguém ia indagar. Se ele está ordenando para que nós batiza, mas quem é ele para ordenar se ele mesmo não foi batizado? Pois bem, ninguém pode dar essa argumentação. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, ele foi batizado para dar o exemplo a todos, para que assim também nós fossemos batizados nas águas. Glória a Deus. Mas o batismo do Senhor Jesus não está aplicado só a isso. Isso é só o raso. Isso é só o raso do significado. O batismo do Senhor Jesus tem muito além. Muito além. E foi o cavucando, como se fosse um tatu, cavando, cavando, cavando. E pela presença do Espírito Santo, descobrindo coisas grandiosas, ao qual nós vamos aprender aqui. Por exemplo, a frase que o Senhor Jesus diz: convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. O Senhor Jesus, né? Ele mencionou isso em Mateus 3 e verso 15, tá? Ele diz assim, Mateus 3,15. Vamos ler novamente. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Primeira coisa que quero aplicar aqui. João, o Batista, não o conhecia e não sabia quem era o Cristo. Ainda que João Batista, ele era primo do Senhor Jesus,
Alguns dizem que era primo de primeiro grau, outros dizem que era primo de segundo grau, porém, eles eram primo. Não sei se é de primeiro grau, de segundo grau, mas era primo. Só que o João não o conhecia intimamente, porque João cresceu, primeiramente, João cresceu no deserto. João Batista, ou Batista, ele cresceu no deserto. Então, eles não tinham muito contato. Então, primeira coisa, João, o Batista, não conhecia quem era o Cristo. Ele não sabia quem era o Cristo. Ele sabia que não era ele. Ele entendia que não era ele. Quando perguntaram para ele, você é o Cristo? Ele falou, não, eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não, eu não sou o Elias. Então quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que prepara o caminho para ele. João sabia do seu ministério. João sabia do seu chamado. O seu chamado era preparar o caminho para o Cristo. Porém, ele não sabia quem era essa pessoa que seria o Cristo. Pois bem, mas Deus, presta atenção, Deus o revelou e deixou um sinal como indicação de quem seria o Cristo. Que sinal era esse? Vou repetir, obreiro, nota aí. Estou fazendo uma pergunta aqui direto na videoaula para que você marca. Que sinal era esse? O Evangelho de João, o Evangelho joanino, tá? Não o João o Batista, mas o João o apóstolo. Não confunda João o apóstolo com o João o Batista. Por isso que eu vou mencionar muitas vezes João o Batista, aquele que batizava, para não confundir com o apóstolo. Então, o apóstolo João escreveu no seu livro, no primeiro capítulo, verso 31, diz assim: eu mesmo não o conhecia. Olha só, ele mencionando uma pregação de João Batista. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água. Preste atenção. João, é bem claro aqui o texto dizer que João o Batista não conhecia ele. Mas um dos motivos que João batizava está no próximo parte do verso 31, depois da vírgula. Mas por isso é que vim batizando com água. Qual era um dos motivos que João batizava? Um dos motivos que João batizava nas águas, tem vários, que é para a pessoa se arrepender, né? É um novo concerto que Deus está fazendo, tem vários significados. Por isso que é bom você fazer um discipulado, você que não batizou ainda. Amém? Mas o motivo maior que João batizava era para conhecer o Cristo, porque Deus revelou a João Batista que ele ia conhecer Cristo no batismo. Vamos continuar lendo. Mas por isso é que vim batizando com água, para aquele que viesse a ser revelado a Israel. Então, estava incumbido a João o Batista a revelar o Cristo a Israel, porque ele que preparava o caminho do Senhor. Esse era um dos motivos que João o Batista batizava, revelar o Messias a Israel, e seria aquele que descesse o Espírito Santo sobre ele. Então Deus deixou um sinal para João, uma revelação. Deus disse para João, João, aquele que você vê descendo o Espírito Santo, este é o Salvador, este é o Cristo, esse é o Messias, o ungido, o meu filho. Então João, a expectativa de João era grande. Todo mundo que ele batizava, ele estava esperando ver o Espírito Santo descer, porque Deus deixou isso no livro de Evangelho de João, capítulo 1, verso 33. Ele continua dizendo, eu não o teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, abre aspas, Deus falando para ele, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com Espírito Santo. Aquele que você vê o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, esse é o Cristo, esse é o Messias, porque um dos eventos
do Messias, da manifestação dele, é o batismo com o Espírito Santo. Joel, como sempre profetizou aí. Amém? Pois bem, então é bem claro, nesses dois textos que lemos de Evangelho de João, capítulo 1, verso 31, ele diz, eu não o conhecia, mas por isso eu vim batizando com água, para que ele fosse revelado. Como ele é revelado? Porque Deus deixou um sinal, uma revelação a João. Que revelação é essa? Que sinal é essa? Aquele João que você vê o Espírito Santo descer sobre ele e permanecer, esse é o Messias. E assim foi com nosso Senhor Jesus, quando ele foi batizado por João o Batista nas águas, eles subindo das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele. Então nós vamos entrar em cada detalhes. Amém? O Evangelho de João, o joanino, ele coloca na ordem cronológica, tá? Ele coloca na ordem cronológica. Mateus, ele dá um resumo, e Lucas dá um resumo mais ainda, mas nós vai mencionar também Lucas, tá bom? Aquele que descesse o Espírito Santo era o Messias, o Cristo. Por isso João batizava para revelar a Israel o Messias. João estava atento a todos aqueles que ele batizava, para ver se descesse o sinal da revelação que Deus deu a ele. Aquele sobre quem você viu o Espírito Santo descer, permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Segunda coisa, trata-se de um batizado diferente. Era um batizado diferente e único. O batismo do Senhor Jesus era um batismo diferente. O batismo do Senhor Jesus era um batismo único, que não precisava do batismo para o arrependimento. Por isso é um batismo único e por isso que é um batismo diferente, porque ele é o único que é batizado, que não necessita de arrependimento. Ele é o único que é batizado, que não precisa de perdão dos pecados. Todos que nós somos batizados, todos aqueles que são batizados, é para o arrependimento, é para o perdão dos pecados. Mas Jesus, ele foi o único batismo, o único batismo diferente, que não era para isso, porque Jesus não necessitava de arrependimento, Jesus não necessitava de perdão dos pecados, porque ele não tinha. Nós temos uma videoaula sobre a impecabilidade do Senhor Jesus Cristo, que era impossível de ele pecar, porque ele não existia pecado e nem cobiça para ele desejar o pecado. Temos uma videoaula aí, depois nós vamos ver se deixamos no link da descrição aí, ou no card aí para você estar vendo, amém? O próprio João o Batista, ele menciona, né, o Evangelho de João menciona no capítulo 1, verso 29, o João, no dia seguinte, essa frase que João o Batista ele menciona, é no dia seguinte, depois do batismo. Ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que remove o pecado do mundo. Ou seja, João sabia que ele não necessitava de arrependimento e nem de perdão, porque ele era o Cordeiro imaculado, sem defeito e sem pecado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso ele recusou a fazê-lo, ou seja, por isso que João está recusando no batismo. Que você vem batizar a mim? Você vem se batizar, se batizar, é eu que preciso ser batizado por você, é eu que preciso do arrependimento, é eu que preciso do perdão dos pecados, mas é você que está vindo a mim? Não, João recusa em algum momento. João, em alguns momentos, ele impede de realizar aquele batismo. É isso que vamos ver agora, seguinte, tá? Mateus 3:14, é que vamos entrar aqui agora, que a frase de João é assim, ó. Mateus 3:14. João, porém, tentando impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu venha a mim. Então vamos entrar agora nesta parte desse batismo. Opa, calma aí que eu estou um pouco perdido aqui. Glória a Deus. Me achei. O verbo traduzido aqui por opor-se, como está escrito, estou usando a NVI, se eu não me engano, ele opôs-se, ele se opôs a não realizar o batismo. Entenda isso. Pensa alguém no meio ali do rio
ou como é hoje, na piscina, porque não, você não vai ser batizado. O batizador falando para a pessoa, não, 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 você não pode ser batizado, né? Ele está, né, impedindo do batismo acontecer. Ou seja, opor-se significa impedir, abre aspas, impedir intensamente. Eu peguei esse significado da raiz da palavra grega, do significado. Eu não coloquei a palavra grega aqui, né? Eu tirei a palavra grega, mas o significado da palavra raiz da palavra grega é impedir intensamente. Então imagina João Batista não querendo batizar o Senhor Jesus. Que isso? Não tem como. Eu não posso batizar você. O batismo é para arrependimento. O batismo é para perder os pecados e você não precisa de perdão, você não precisa de arrependimento. Você é o Verbo encarnado, é o Deus Todo-Poderoso, é o Emanuel, Deus conosco. Então isso parece mostrar que não foi tão simples persuadir João para a realização desse batismo. João não foi o único a compreender isso. Ele achava, e com toda a razão, que precisava ser batizado por Jesus e não o contrário. Ou seja, com toda a razão ele achava, sim, que quem precisava ser batizado ali não era o Senhor Jesus, mas sim João. Mas o que levou João a batizar o Senhor Jesus foi a frase que o Senhor Jesus menciona no verso de número 15. Respondeu Jesus: deixa isso por enquanto. Convém que assim façamos o quê? Para cumprir toda a justiça. O batismo do Senhor Jesus não foi só para dar-nos exemplo, mas foi para cumprir toda a justiça de Deus que estava aplicada para ele ser realizada. Glória a Deus. Mesmo sem pecado, ele se fez pecado por nós. Identificou-se com os pecadores. Então, o outro motivo que o Senhor Jesus ele batizou, além de dar-nos exemplo, é se identificando com o pecador. Ainda que ele não é pecador, mas ele teve que se identificar com o ser humano, identificar com o homem, identificar com o pecador. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós, tá? Não que ele tinha pecado, mas ele se tornou pecado por nós, porque ele levou sobre ele nosso pecado. Vou repetir, 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Olha aí o motivo, um dos motivos que Jesus ele batizou, tá? Para nós se tornarmos justiça de Deus. Por isso que está falando João. João, precisamos aplicar a justiça. Deixa essa questão de lado. Eu sei que eu não tenho pecado, eu sei que eu não preciso de arrependimento, mas é necessário cumprir a justiça. Eu estou me submetendo, eu sei que eu não preciso. É a submissão, o exemplo do Senhor Jesus de obediência. O exemplo do Senhor Jesus, sabe, se submetendo. Sabe aquela pessoa, eu sei que eu não preciso, mas eu vou obedecer do mesmo jeito? É isso que o Senhor Jesus estava fazendo. Para quê? Para se identificar com o pecador. Para depois levar o pecado sobre ele. Se fez pecador por nós, porque o pecado estava sobre ele, não que ele cometeu o pecado, mas tomou o pecado sobre ele, para que assim nós se tornássemos justiça de Deus, para que nós fôssemos justificados por meio dele. Então, por isso que era necessário ele aplicar o batismo, ser batizado, para cumprir a justiça de Deus. Ele se identificou como nós no batismo, mesmo não precisando de arrependimento por não ter pecado, mas fez para cumprir toda a justiça de Deus Pai, que muitas das vezes está longe da nossa compreensão de entender toda a justiça de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos, com a nossa compreensão, entender a justiça de Deus. Mas Deus, ele é justo,
o caráter dele é justo e muitas vezes tem que aplicar com a justiça. E o Senhor Jesus sabia que ele não necessitava de arrependimento e nem de perdão dos pecados, mas ele precisava ser obediente à justiça de Deus. Por isso que a videoaula é Jesus submetendo-se ao batismo, se submetendo ao batismo. Amém? Porque é um sinal de obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Assim, pelo batismo nas águas, nós também somos identificados com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Ou seja, Ele se identificou com nós, como nós, no batismo. E assim também, por causa disso, nós se identificamos com Ele também na sua morte e na sua ressurreição. Um texto bem conhecido sobre os discipulados, sobre o batismo, Romanos 6, 4. Um dos maiores significados do batismo está aqui. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Ou seja, quando a pessoa é batizada, a pessoa está sendo sepultado nas águas. Ou seja, está morrendo, né? Ali sobre o velho homem. Assim como o Senhor Jesus morreu na cruz, nós morremos no batismo. Então, ou seja, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, lembrando que ele não ficou morto, ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Assim, quando nós levantamos das águas, somos ressuscitados para uma novidade de vida. As coisas velhas se passaram. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Coisas novas se fez. Cristo foi ressuscitado dos mortos para a glória de Deus Pai. Assim também nós andamos em novidade de vida. Então o batismo do Senhor Jesus não foi apenas para nos dar o exemplo, mas foi para cumprir a justiça, foi para se identificar com o pecador, tá? E muito mais ainda, que nós foi para revelar a João Batista, que João Batista não o conhecia, mas Deus revelou a João Batista e deixou um sinal nessa revelação. Aquele que você vê o Espírito Santo descer sobre ele, esse é o Messias, esse é o Cristo. Então João Batista entendeu que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O batismo foi um ato de publicação, né? Algo publicado a todos aqueles que estavam vendo, mostrando e revelando a Israel. Ele é o Messias, ele é o Cordeiro, ele é o prometido, né? Então, tem muito mais significado ainda, tá? Na próxima videoaula, para você ter uma ideia, vamos entrar aqui, ó. O batismo de Jesus fundou um novo concerto. Vamos aprender isso aí, tá? Deixa eu ver o que mais que podemos deixar aqui para você. Para dar um gostinho aí para vocês, para a próxima videoaula. Você sabia que os levitas, para trabalhar no tabernáculo, eles tinham que fazer a purificação, se lavar nas águas, e todo levita, ele tinha uma certa idade para começar a trabalhar no ofício de levita ou sacerdote? Ele tinha que chegar a certa idade. E essa idade era de 30 anos. Você sabe quantos anos o Senhor Jesus foi batizado? Com 30 anos. Então vamos entrar em todos esses detalhes na próxima videoaula. E eu te espero na próxima videoaula e quero despedir você na paz, na graça e no abraço do Espírito Santo com muito amor sobre a tua vida e todas as bênçãos do Senhor sobre você, em nome do Senhor Jesus.